Boas-vindas ao podcast JPO Advisor. Perceberam que é mais econômico trazer a matéria-prima da China ou da Índia, do Vietnã, enfim, dos países asiáticos, do que comprar internamente aqui no Brasil. Também, não só na questão de matéria-prima, mas itens direto para venda também ainda são interessantes de trazer para revender. E a gente está falando aqui desde de itens de consumo no dia a dia, como acrílico, ACM, como itens de utilidades domésticas, diversos itens. Então, o dólar, nesse patamar, ainda torna vantajoso mesmo assim, porque a gente percebe um aumento da matéria-prima. Essa pandemia, ela trouxe uma série de aspectos, né, econômicos aí para a gente. A gente vê uma série de impactos na indústria, no comércio. Tem empresas que eu dou consultoria que eu percebo que está sofrendo muito com a compra da matéria-prima aqui no Brasil, porque subiu, né? Não adianta. Se a gente fala, não, a gente vai comprar no Brasil, não vai importar, mas a maioria da matéria-prima que a gente compra aqui também vem de fora. E quando não vem de fora, são commodities que estão atreladas ao dólar. Por exemplo, os polímeros plásticos, hoje, a gente falar de polipropileno, falar de PA, vários polímeros, eles são de estatais, né, petrolíferas, que têm o preço atrelado ao dólar. Então, se o dólar sobe, automaticamente sobe o preço da matéria-prima. Por isso que a importação ela continua sendo interessante, mesmo nesse cenário onde a gente tem um aumento considerável aí, né, da desvalorização do real. Eu queria dizer assim, fiquem à vontade, todos que estão ouvindo, para fazer perguntas, né? À medida do possível, eu vou responder nossas perguntas, dúvidas específicas sobre essa questão de importação. Enquanto isso, eu vou discursando um pouco, colocando esse cenário. Eu vejo 2021, exatamente como você falou, como um ano incerto ainda. A vacina está chegando, mas está chegando paulatinamente, vai demorar até que a massa esteja vacinada e protegida. Tem algumas variantes aí que a gente percebe que algumas mutações do vírus estão aparecendo e ameaçando a eficácia da vacina. Tudo isso são ameaças e mostra um ano bastante instável. Então, com certeza, é um ano de se tomar muito cuidado, né? Tem que se gastar com bastante cautela, mas também ficar muito atento aos modelos de negócio, porque os modelos de negócio eles estão mudando em vários aspectos. E a pessoa que não estiver atenta ao que está acontecendo ao seu redor, corre o risco de ficar atrasada nesse período, porque oportunidades aparecem durante as crises. Então, esse momento difícil, ele também traz muita oportunidade. Eu vejo a importação como algo de oportunidade para as empresas nesse momento, pelo menos assim. Será que cada empresário que está aqui hoje ouvindo, né, já se perguntou, será que os produtos que eu estou comprando hoje têm viabilidade de eu importar? Será que a gente consegue uma vantagem competitiva? Essa análise não só do âmbito da importação, mas do âmbito de custo de um modo geral dentro da empresa é algo que tem que ser feito nesse momento. Eu vejo muitos empresários se mexendo para ficar ao máximo seguro, cortar custo ao máximo, mas cortar com sabedoria, não é simplesmente cortar custo de qualquer forma, mas cortar com sabedoria. Saber aquilo que realmente é essencial nesse momento. Não adianta você também cortar a inteligência da sua empresa, você cortar a possibilidade de crescimento, de diversificação, né? Então tem que saber como fazer isso. É nesse momento que eu vejo que é necessário, às vezes, você dar as mãos para as pessoas que têm experiência, que já passaram por várias etapas dessas, por outras situações similares e que possam ajudar. Né? Dentro desse aspecto ainda, pessoal, eu vejo muita gente assim perguntando, falando, pô, mas a importação não é um negócio perigoso? Porque a gente ouve falar que às vezes a gente compra uma coisa na China e chega outra no container. A legislação brasileira
é complicada nesse aspecto. Olha, tudo pode ser uma vantagem, tudo pode ser difícil, depende da forma como você olha. Eu digo assim, se você conhece os caminhos, se você conhece os trâmites, tudo fica fácil. A importação, se você fizer ela de forma correta, saber de quem você está comprando, saber os melhores meios de trazer a mercadoria para o Brasil, tá cumprindo a legislação de acordo, você tem um processo tranquilo. É lógico que se você tenta, declara uma coisa na sua nota, coloca outra no container, você está correndo risco, aí não é importação, aí você está fazendo contrabando. Né? Mas a importação legal, legítima, ela é algo simples desde que você conheça os caminhos. Então, eu vejo como um diferencial no momento que a gente vive hoje, né? E recentemente eu tenho feito análise para algumas empresas que têm chegado à conclusão de que vale a pena importar vários itens, tanto na matéria-prima quanto itens relacionados à venda direta, comprar para revender mesmo. Né? Viu? A gente tem esse lado, ao mesmo tempo que o Brasil ele é atrasado numa série de aspectos, a legislação, em outros aspectos, é bastante avançada ou dificulta bastante. Existe uma burocracia no Brasil, quando a gente conversa com complicado o processo de desembaraço das mercadorias. Eu digo o seguinte, quando a mercadoria chega, existe uma parametrização. O que é essa parametrização? É feito uma indicação aleatória que a mercadoria ela pode pegar canal verde, amarelo, laranja ou vermelho. Quando a mercadoria pega canal verde, no dia seguinte está liberado, só é feita uma checagem rápida de documentos, você paga os impostos e a mercadoria entra. Quando pega outros canais, existe uma fiscalização progressiva maior. Então, vamos ver o pior caso. Pegou o canal vermelho, o que acontece? Quando pega um canal vermelho, há uma fiscalização. O fiscal abre as caixas da sua mercadoria, ele confere aquilo que está na caixa com aquilo que está declarado na sua invoice, na sua nota. Se tiver tudo certinho, se tiver lá registrado a procedência, se o produto que está na nota bate com o produto que você tem na sua caixa, se existe o número de série, existe a data de fabricação, não tem. Eu nunca tive um problema sequer com o canal vermelho. Demora um pouco mais? Sim, fica lá mais uma semana, mais 10 dias, só que após isso é liberado. Só deve temer aquela pessoa que, por exemplo, fala, eu vou trazer ventilador, mas como a tributação do ventilador é muito alta, eu vou declarar a escada. Vou falar que tem escada no container. Você pega um canal vermelho, o fiscal viu que você declarou uma coisa e tem outra dentro das suas caixas, você vai ter um problema seríssimo. Aí sim, você vai pagar multa, ter um processo lento. Então, se você fizer dentro da legalidade e conhecendo os procedimentos, existe uma burocracia brasileira, mas nada impeditivo, nada que gere uma dificuldade extrema, não. Exato, exato. Eu, só assim, eu vejo, por exemplo, algumas pessoas já me perguntaram, né? Ah, mas eu não posso trazer aqui pela América do Sul, trago pelo Uruguai, trago pelo Paraguai, só troco a caixa e trago aqui para o Brasil? Poder, você pode, mas você está fazendo algo ilegal, é contrabando. Na verdade, quando você compra um produto do Mercosul, vamos supor que você quer importar um produto uruguaio, diz a legislação que tem que ter um conteúdo de pelo menos 60% de custo uruguaio. Então, tem que ser um produto fabricado no Uruguai. Não adianta você trazer da China, trocou a caixa lá no Uruguai e trouxe para o Brasil. Você contrabandeou. Se for pego, você vai perder a mercadoria, você vai pagar a multa, sua empresa vai ficar impedida de continuar importando. Por isso, assim, existe vantagem, mesmo você fazendo tudo dentro da legalidade, existe vantagem competitiva na importação. É saber fazer, fazer de forma correta e saber o que importar, de quem importar, tudo isso. Confere. E hoje, qual que é o diferencial do trabalho que a minha empresa oferece nessa área de importação? Porque eu não sou um despachante, simplesmente.
né? Existem dezenas de despachantes em Salvador, mas esse não é meu objetivo. O meu diferencial é que eu faço toda a cadeia. Se o cliente me procura, vamos supor, o Mike me procura e fala, eu quero importar ferro de passar roupa. Eu vou pesquisar fornecedores na China, fazer cotações, apresentar para ele ali 5, 6, 8 cotações. A gente vai analisar a empresa lá para ver qual é a empresa sólida que pode fornecer com qualidade. A partir disso, eu tenho os parceiros para cuidar de todo o trâmite, desde o processo lá na China, de verificar se o que está embarcando é o que a gente combinou, frete internacional, quando chega aqui, tem despachante parceiro que cuida do desembaraço, ou seja, eu faço ponta a ponta, desde encontrar o produto até colocar esse produto na empresa do meu cliente. E isso é algo que é muito raro no mercado. Você não tem pessoas que façam essa cadeia toda. Você vai achar o cara que cuida só de frete. Se você contratar um despachante, se você falar para ele, eu quero importar esse tipo de produto, você dá o produto, o fornecedor, você dá tudo já mastigado, ele faz. Mas ele não vai atrás do produto para você, ele não vai cotar produto para você, né? Então, esse é um diferencial que a gente oferece hoje, de fazer de ponta a ponta. E existe uma diferença muito grande, Jonathan, é importante pontuar isso aqui, porque às vezes a pessoa entra ali no AliExpress, no Alibaba, e fala, eu importei um par de tênis da China. Eu estou pensando agora em trazer 300 pares. O que muda? Tudo muda. Porque quando você faz uma importação como pessoa física, você importou um par de tênis, ou 2 pares de tênis, uma camisa, um produto para você, a tributação ela é específica para uma pessoa física. E é um processo que você compra, o próprio fornecedor lá já entrega aqui na sua casa, né, através de seja expresso aí, DHL, FedEx ou correio normal. Mas quando você começa a trazer em quantidade, existe um processo que você tem que fazer. Você tem que fazer uma internação, você tem que nacionalizar a mercadoria. Você não pode trazer 500 pares de tênis sem nacionalizar. Então, você tem que pagar os impostos, né? E saber quantos são esses impostos, quais as limitações que tem de produto é fundamental. Então, tem uma diferença muito grande. Você precisa saber a diferença entre importar um item e importar uma quantidade enorme de itens. Eu vejo, às vezes, pessoas falando assim, mas eu comecei a importar e trouxe 5, daí eu trouxe 10, estou trazendo e está dando certo. Tá. A hora que pegar, você vai perder mercadoria e pode ter um impedimento de continuar importando qualquer coisa. Então, o correto para volumes significativos é você ter uma importação oficial, com desembaraço, aí você vai estar totalmente protegido nesse sistema. Isso é algo que não é simples de fazer e você precisa ter alguém que possa checar para você. Nós temos parceiros na China hoje que fazem essa checagem. Porque existem fornecedores e fornecedores. Tem fabricantes de materiais, tem outras empresas que são tradings, ou seja, elas compram para revender, então o processo delas é esse, você vai pagar um pouco mais caro, porque elas já estão revendendo, compraram de um fabricante chinês para te revender. Tem empresas especializadas em comprar ponta de estoque, então tem lá um estoque parado num fabricante, eles compram, falam que o produto é deles para poder desovar, e às vezes você pode receber um produto de qualidade duvidosa. Então, como fazer? Existem as empresas certificadas, né? E a gente consegue verificar isso com uma pessoa lá na China. Essa pessoa verifica o histórico da empresa, faz uma visita na empresa, se for um volume expressivo de material, e verifica se essa empresa realmente é uma empresa séria, pega todo o histórico, pega todos esses dados lá no próprio sistema deles. Então, isso é importante de fazer, para você não correr o risco de trazer um produto duvidoso, né? Se você nunca comprou, quer começar a trazer um produto novo para a sua empresa, né, para o seu negócio, você tem que saber de quem está comprando. E para isso, você precisa de ajuda. Para isso, precisa de pessoas que consigam fazer esse processo. É isso que a gente faz.
E, Jonathan, tem alguns detalhes. Por exemplo, o Brasil ele protege alguns mercados. Vou dar um exemplo aqui: caneca de cerâmica. Caneca de cerâmica existe um anti-dumping, porque os fabricantes de cerâmica do Brasil conseguiram convencer o governo de que os chineses vendem abaixo do preço de custo aqui no Brasil. O que o anti-dumping faz? Ele estabelece uma tributação extra, chamada de tributação anti-dumping, nas canecas de cerâmica. Então, por exemplo, se você comprar uma caneca de cerâmica hoje na China, ela vai chegar aqui para você por R$ 1,50. O imposto do antidumping é R$ 4,00, então ela vai para R$ 5,50. Ou seja, o antidumping é 3 vezes o preço da caneca. Totalmente inviável. Ele inviabiliza você importar caneca de cerâmica. A mesma coisa acontece com caneta, com alguns tipos de vidro. Mas então não tem como importar caneca de cerâmica? A gente pode importar caneca de cerâmica da Índia, mas não da China. Tudo isso é um processo que você tem que pesquisar quando está começando um novo produto. Senão, imagina só, você mal informado fala, pô, não, vou ganhar muito dinheiro, encontrei um fornecedor de caneca de cerâmica, o pessoal está vendendo aí no mercado por R$ 5,00, eu vou trazer por 1. Quando chegar no porto, você descobre que você vai ter que pagar R$ 4,00 por caneca de antidumping. E aí seu negócio foi por água abaixo, né? Você, na verdade, perdeu dinheiro na importação por falta de conhecimento, por falta dessa análise de cada produto. Existe, só que, infelizmente, a força dos lobbies extrajudiciais aí acabam sendo mais fortes do que o bom senso. Porque o governo, ele teoricamente protege aqueles mercados que têm indústria nacional e que a indústria nacional está ameaçada pela importação. Por exemplo, lá na década de 90, começou a entrar muito produto têxtil aqui no Brasil, desde a abertura do Collor lá. E começou a ameaçar fortemente a indústria têxtil. Houve todo um lobby, todo um trabalho no Congresso, e o pessoal conseguiu criar uma taxação exclusiva em cima do produto têxtil. Então, teoricamente, isso era para funcionar, mas não funciona exatamente assim. Hoje, quem briga pelo incentivo de tirar o imposto de importação são os próprios importadores. Se você quer importar um produto e você consegue mostrar que não existe similar nacional, você entra com um processo no Siscomex, dando toda a sua justificativa técnica com seus laudos, e aí o Siscomex analisa, e se ele concluir que você tem razão, a tributação é zerada para aquele item específico. Então, hoje tem uma tabela, por exemplo, máquina para corte e gravação a laser com potência de 30 a 50 watts, com tubo de CO2, tributação reduzida. Você paga só 2% de imposto de importação. Mas esse é porque alguma empresa, algum importador entrou com esse processo no Siscomex. A gente vê muito pouco o próprio governo incentivando, assim, ou criando uma tributação menor para a importação, a não ser em casos extremos, como a gente viu na questão da pandemia. Aí sim, tudo ligado à pandemia teve a sua tributação reduzida por uma questão humanitária, mas aí é um caso extremo. A gente não vê isso acontecer. Vamos incentivar ou tentar combater o crescimento excessivo do preço de tal produto. Então, vamos abaixar os impostos de importações. Existem algumas ameaças, mas pouco acontece. Então, isso depende muito de quem importa entrar com essas ações, conseguir mostrar isso, e, infelizmente, o lobby de algumas indústrias acaba pesando muito, por questões assim, eles conseguem os votos que precisam e protegem um determinado produto. E aí esse produto acaba protegido principalmente com origem em um determinado país, né? Como é o caso da cerâmica que eu estava explicando há pouco. Se a gente pensar, né, então, temos dois cenários. Aquela empresa que já importa, o que eu recomendo para aquela empresa que já importa? É sempre importante, de tempos em tempos, a gente fazer uma reanálise daquilo que está sendo feito. Porque
Alguns critérios podem ter mudado, né? A tributação pode ter mudado, algum benefício pode ter surgido e você não está usando porque você não tem conhecimento. Fala, não, mas eu faço com o mesmo despachante há anos, mas que segurança que você tem que o seu despachante também está correndo atrás de se atualizar, está por dentro da melhor maneira, né? Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, eu cheguei a recomendar importações aqui para a Bahia que fossem descarregadas em Santa Catarina. Vai falar, nossa, que loucura, mas Santa Catarina é tão longe. Mas os custos portuários, a velocidade de liberação, compensavam financeiramente a diferença que a gente ia pagar de frete para trazer de lá para cá. Né? Que já existe um benefício fiscal no estado de Santa Catarina, por exemplo, que você paga 4% de ICM na internação. Né? Bom, não vamos entrar em detalhes aqui, mas, enfim, quem já importa, de vez em quando, precisa fazer essa reavaliação. Pelo menos sentar para conversar, entender, dar uma reavaliada no processo. É isso que eu recomendo. E quem quer começar um processo de importação, eu acho assim muito arriscado você querer começar sozinho. É importante ter pessoas que conheçam todo o processo, cada etapa do processo, para te auxiliar, para te orientar. E esse processo inicial de avaliação, ele tem um custo pequeno se você comparar com o potencial de ganho. Então, vamos supor que você quer começar a importar uma matéria-prima que até o momento você compra aqui no Brasil. A gente vai fazer análise da tributação, vai fazer análise de toda a legislação, se é necessário licença de importação, se não é, se tem dumping, se não tem, aonde comprar, de quem comprar, qual seria o custo final colocado aqui, e toda essa avaliação, ela tem um custo básico só para cobrir despesas praticamente. Depois, se você partir para a importação, sim, a gente começa a ter um percentual dentro da importação que a gente cobra para fazer todo o processo, né? Então, é isso que eu recomendo. Se você vai começar, comece com o pé direito, com pessoas que têm experiência. Eu tenho feito importações há 10 anos, né? Mas eu trabalho dentro de empresas na área de gerência e diretoria há mais de 30. E como que começou essa história de importação? Eu trabalhei por 10 anos numa empresa em Santa Catarina, uma empresa automotiva, a Takata. Essa empresa ela faz, né, cinto de segurança automotivo, fornecer para Ford, para Peugeot, para Renault, para Citroën, enfim. E a matéria-prima era fundamentalmente importada. Nós importávamos matéria-prima, praticamente 80% da matéria-prima, e exportávamos o produto pronto para outros países. México, Estados Unidos, vários países da Europa, Alemanha, Romênia. E como eu era o gestor da planta, foi recomendado pelo pessoal na época que eu pessoalmente fosse fazer compra de matéria-prima. Eles falaram, olha, a matéria-prima é tão impactante no custo que a gente quer que você vá fazer a compra. Então, eu comecei a viajar para a China, viajar para a Coreia, Filipinas, Japão, e comecei a conhecer todo esse processo, fornecedores, contatos lá, e isso começou há 20 anos atrás. Então, assim, eu desenvolvi uma rede de relacionamento nesses países, conheci passo a passo da importação desde aquela época, né? E, ultimamente, nos últimos 10 anos, tenho dado consultoria para várias empresas importando. Então, a gente sabe o que está fazendo, conhece os detalhes da operação. E é isso que eu recomendo para a pessoa que está querendo começar, não tentar se aventurar. É complexo. Não é complexo para quem sabe fazer. Pode se tornar... Pois não. O X da questão, no meu ponto de vista, é educação. Não tem outro caminho para os países se desenvolverem, crescerem e se tornarem competitivos se não for através da educação. E isso começa com as crianças na escola, com a educação correta, de forma consistente. Isso você não faz da noite para o dia. Quando você visita esses países asiáticos, você percebe assim, uma cultura voltada para a educação absurda,
né? Eu tenho amigo coreano, as crianças estudam 10, 12 horas por dia, e assim, é de berço, essa preocupação em desenvolvimento, em conhecimento, e isso leva a um aumento de produtividade. Eu fui... a Takata, certa vez, estava começando uma unidade para fabricar airbag, e me mandaram para as Filipinas, na planta de lá, para aprender com o pessoal de lá. É absurdo a produtividade do povo filipino na empresa. Sabe, o pessoal abaixa a cabeça e trabalha, preocupando a cada momento em como melhorar o processo. Quando você compara, aqui no Brasil é tudo muito lento, muito parado, existe aquela cultura, por uma série de outros erros, de que eu não vou fazer aquilo que não está na minha descrição de cargo. Existe uma preocupação, eu estou fazendo muito, eu estou ganhando pouco. Tudo isso tem a ver com a educação. O brasileiro ele não é produtivo como o chinês é. Eu estou falando na fábrica, na indústria, de um modo geral. A gente tem uma falsa impressão, falar, na China é tudo de qualidade ruim, porque o pessoal trabalha em sistema de escravidão. Não é verdade. A gente que visita lá, você fica encantado. O pessoal lá ganha mais que a gente, recebe melhor que a gente. Eles estão agora entrando no feriado chinês, né? Coincidentemente, agora, dia 11, começa o Ano Novo Chinês. Então, eles vão ter uma parada aí de 10 dias. O país todo para. Só que esse ano, por causa da pandemia, está parando antes. Então, ontem, hoje, foram os últimos dias que eles estão trabalhando e eles vão emendar praticamente o resto de fevereiro aí. Todo mundo volta para casa. Na China é muito comum as empresas ficarem em cidades distantes. E aí eles criam dormitórios na própria empresa e vêm funcionários de várias partes do país e dormem naqueles dormitórios, ficam longe das famílias. Então, o governo determina semanas de feriados assim ao longo do ano para que todo mundo possa voltar para casa, visitar todo mundo. Agora, as condições dos dormitórios não tem nada parecido assim, campo de concentração, não. Os caras têm esporte, têm uma alimentação boa. Eu tive a oportunidade de me alimentar junto com o pessoal, de estar lá. Não é nada disso que a gente pensa, o cara está lá em sistema de escravidão. Só que a cabeça é diferente. O cara teve uma educação diferente, ele tem uma cultura diferente. Eu não tenho nada contra nem a favor aqui a Lula, a Bolsonaro, nem vou entrar correr o risco de falar disso hoje. Mas eu hoje tenho uma crença que não importa quem a gente coloque lá, pode colocar qualquer um, vai continuar tendo problema. Por quê? Porque o povo precisa mudar, a população precisa mudar. A gente está preocupado com picuinha e esquece coisas fundamentais. E isso atrapalha o crescimento, isso atrapalha o desenvolvimento do país como um todo. Então, para mim, Jonathan, Edith, é esse o diferencial. O que faz esses países serem competitivos, conseguir exportar para a gente e a gente ainda comprar, às vezes manda o aço para lá, eles fazem um produto, revende para a gente mais barato do que a gente compra aqui dentro. Quando a gente vem aqui para a nossa região, se a gente olha para a Feira de Santana, por exemplo, ela é uma cidade empreendedora, né? A gente vê muitas pessoas empreendedoras aqui, pessoas que começaram como pequenos comerciantes e viraram gigantes. Pessoas que pegavam aí o seu produto, colocavam no ônibus, iam para Salvador vender, e hoje tem um conglomerado aí de empresas, de lojas e tudo mais. Então, é uma cidade que tem um perfil assim empreendedor. O que falta, o que eu vejo, de um modo geral, é uma desvalorização muito grande da mão de obra, associada a essa questão da educação, de novo, né? Porque na nossa região não é uma exceção, a gente tem um atraso educacional muito grande. E aqui, o assistencialismo, né, no Norte e Nordeste, ele parece impactar um pouco mais. E tem pessoas que, infelizmente, acabam entrando numa zona de conforto. Tem ali o mínimo, tem uma assistência do governo, que começou muito forte no governo anterior. Esse ano teve a questão aí da ajuda na pandemia, mas muitas famílias
aceitam conviver com isso sem se preocupar em ir além, né? Porque que outro meio a gente tem hoje, se não a educação, para poder ter uma ascensão social, né? A gente hoje nasce numa classe D e sonha em chegar numa classe B, numa classe A, estudar, se desenvolver é o melhor caminho ainda, pelo menos eu enxergo dessa maneira. E infelizmente, muita gente acaba achando uma zona de conforto no assistencialismo e não se preocupa com esse desenvolvimento. É isso que eu enxergo. E aqui na região, se a gente comparar, né, o salário, de uma forma geral, pago no nosso estado, em comparação com estados lá do sul, do sudeste, a diferença é muito grande. Mas existe uma necessidade de mexer na base. Eu acho que é algo que tem que começar mesmo na base, na escola, para começar a mudar isso de uma forma consistente. Posso dar Por favor, rapidinho? por favor. Essa discrepância entre o Sul e o restante do país, ela é diretamente relacionada com a colonização. Porque o Sul é a Alemanha e a Itália, entende? E o restante do país, principalmente o Nordeste, é Portugal. E se você for buscar na história, a região ibérica, ela tem uma diferença muito grande na questão de solidariedade, confiança, colaboracionismo do que a Itália e a Alemanha, por exemplo. Entende? Então, e a gente teve aqui no Nordeste quase 50% dos escravos do Brasil inteiro. E o Sul não teve quase nada. Entende? Então, a gente tem uma consciência coletiva escravagista que vai se perpetuando, desembocando no assistencialismo. Aí, juntando isso tudo, a educação formal, que, se você pegar a matriz curricular do Brasil e a matriz curricular do Reino Unido, da Alemanha, da Itália, da França, de Portugal, você vai ver que aqui a gente não trabalha o colaboracionismo como trabalha lá na Europa. Então, e eu estou falando de matriz curricular somente do ensino médio. Eu nem peguei do fundamental. Então, nós não somos preparados para sermos colaboracionistas dentro, e se a gente não forma equipe dentro, a gente não consegue ter coesão e olhar para fora com um olhar mais corporativo entre nós, sabe? Mais de equipe. Então, se você não tem equipe, está tudo dispersado. O que vier é assistencialismo mesmo, tá bom. Além disso, eu estou falando como Brasil, e dentro do Brasil, essa discrepância com o Sul, que é de colonização alemã e italiana. Entendeu? Como eu havia comentado, eu penso assim que quem hoje não importa, né, quem hoje compra matéria-prima no nacional, deveria fazer uma avaliação, pelo menos uma avaliação desses itens que são comprados localmente, se não poderiam estar sendo importados. Tem oportunidades, né? Toda semana eu vejo com algum cliente uma oportunidade nova de importar. Cada produto tem a sua particularidade, o seu detalhe, né? Vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente em Cruz das Almas, que vai começar a trazer kit de tração para motocicleta. Então, o kit de tração, ele tem que ter aprovação do Inmetro, né? Ah, isso é um problema? Não, isso é uma particularidade do produto. Se, por um lado, você tem esse processo de certificação adicional, você também tem uma seleção maior no mercado, porque não é qualquer um que vai poder importar, a pessoa tem que passar por esse processo. Então, eu sempre digo que, às vezes, essa particularidade, ela cria uma dificuldade, mas ela também cria uma vantagem competitiva. Então, tudo vale a pena ser avaliado. A gente precisa tomar muito cuidado, assim, de
ter uma preconcepção. Ah, isso aqui não dá certo porque já me falaram no passado que... Não, as coisas mudam, a gente tem que ir acompanhando a legislação e acompanhando as oportunidades dentro da importação. 2021 não vai ser um ano fácil, na minha opinião, vai ser um ano até o final aí que a gente vai demorar para vacinar a maioria das pessoas, né? Isso ainda se o vírus não mutar e não acabar minando um pouco essa vacinação. É um ano de reflexão, é um ano de olhar com cuidado os gastos, de refletir se a gente está fazendo a contabilidade certinha, se a gente está olhando para os custos de forma correta. A matéria-prima tem subido em vários segmentos, a gente vê aí o combustível subindo também, tudo isso gerando uma pressão. Eu li recentemente de analistas europeus de que o dólar pode bater a casa dos 6. Eles recomendaram até que se comprasse dólar para botar como ponto de venda R$6. Eles acreditam que o dólar vai bater 6. A gente não vê uma estabilidade a curto prazo do governo, ainda essa guerra política muito intensa, que mais vale a guerra política do que a nação de fato, né? É assim que eu vejo 2021. Infelizmente, um ano ainda difícil. Mas todo ano difícil traz oportunidade. Não pode se fechar dentro da caixa, não, porque a gente deixa de ver coisas importantes acontecendo e oportunidades passando. Na minha opinião, matéria-prima, de modo geral, ainda é a oportunidade carro-chefe nesse ano. Primeiramente, quero dar os parabéns aí pela iniciativa, ao Jonathan, a Edith, algo sensacional essa oportunidade de troca de informações nessas lives, né? A gente está tendo aí o prazer de estar inaugurando essa primeira, né? Vou estar acompanhando as demais, que eu quero ver a sequência desse trabalho, tenho certeza de que vai crescer muito e é algo que a nossa região precisa, essa troca de informação, essa troca de expertise, porque eu vejo, eu tenho surpresa às vezes quando converso com alguns empresários aqui em feira, porque tem empresários que a gente acha que está parado no tempo e não está, tem gente pensando em se reinventar. Eu tive com um varejista ontem que tem 4 lojas aí no centro da cidade, que ele falou, não, se a gente não se reinventar o tempo todo, a gente quebra. E é verdade. Mas, infelizmente, tem ainda alguns empresários que estão parados no tempo, que falam, não, mas eu sempre fiz assim. Né? Aquela velha conversa, a time que está ganhando não se mexe. Os modelos mudam, o mercado muda, o cenário muda, as pessoas mudam, os comportamentos mudam. O comportamento das pessoas pós-pandemia não vai ser mais o mesmo. E se a gente não tiver antenado para ver o que está mudando, né, como que eu posso continuar atingindo o meu cliente de forma eficaz? Se eu não fizer essa pergunta o tempo todo, eu corro o risco de ficar para trás. E a hora que eu acordar, passou. A história está recheada de exemplos aí de empresas que eram gigantes que quebraram, né? Não precisa nem mencionar, mas a Kodak foi uma aí que a hora que acordou, o trem tinha passado, já era, não tinha mais o que fazer, né? Mesmo quando lê história das indústrias, até acha engraçado, né? Quando começou o computador, muita gente falava, quem é que vai ficar na frente de uma caixinha ali trabalhando? Imagina, isso aí não tem futuro. Então, um monte de exemplos históricos mostram que paradigmas foram quebrados. Se a gente não estiver atento para aquilo que está acontecendo ao nosso redor, a gente corre o risco de morrer a nível de negócios. E a hora que a gente acordar é tarde demais, alguém já tomou o nosso espaço. Então, eu digo que é um ano de reflexão, a gente tem que estar sempre refletindo. E aquele que acha que sabe tudo, pobre dessa pessoa, né? Eu sempre digo assim, uma coisa que eu gosto muito é de dizer, cada pessoa que eu encontro na minha vida tem algo para me ensinar. A hora que eu achar que eu sei mais que todo mundo, que eu sou o cara, que só eu sei, eu estou totalmente perdido. Né? A hora que eu descobri é tarde demais. Então, a gente tem que ter humildade acima de tudo. Quanto mais a gente aprende, mais humilde a gente precisa ser, porque a gente se surpreende a cada momento, a cada momento. Então, eu digo que é um ano de reflexão. A sugestão para todo mundo, reflita, repense seu negócio.
não seja egoísta, né? Compartilhe com pessoas que podem te ajudar a crescer. Às vezes é necessário repensar. Só para encerrar, o dono da empresa Honda, o Soichiro Honda, ele costumava fazer uma reunião todas as manhãs com um amigo dele, que era, assim, o cara que ele mais confiava no negócio. E ele queria que esse amigo dele questionasse ele, justamente tentando apontar coisas que estavam erradas. Ele dizia assim: eu não preciso de confirmação. Pessoas que vêm confirmar o que eu já sei, ótimo. Eu preciso de pessoas que desconfirmem o que eu sei, pessoas que me questionem, que façam perguntas desconfortáveis, que falem: ah, pô, mas está certo fazer isso? Porque é só assim que a gente cresce, né? Porque às vezes a gente está assistindo uma palestra, está assistindo uma live, e aquilo que a gente concorda, a gente fala: não, esse ponto eu concordo, o palestrante está certo. Agora, se ele fala alguma coisa que eu não concordo, eu falo: mas também o cara não sabe tudo, né? Também não é tudo que ele vai falar ali que eu tenho que acatar. Mas é justamente aquilo que você não concorda que você tem que refletir. Será que eu estou certo mesmo? Se a pessoa falou que é diferente, será que eu não tenho que tentar refletir, parar e falar: opa, o Jonathan falou um negócio que me incomodou aqui. Deixa eu me permitir aprender um pouco sobre isso. Né? Então, esse permitir da gente ser desconfirmado, que eu acho que falta às vezes. A gente só quer ouvir aquilo que a gente concorda. E ouvir o que a gente concorda é fácil. Só tenho a agradecer, foi um prazer realmente estar com vocês essa noite. Espero que eu possa ter contribuído com alguma informação relevante para o negócio de cada um. Né? Se tiver outras dúvidas que vocês quiserem tirar, fique à vontade. Acredito que tem o link aí, né, Jonathan, para mandar perguntas mesmo pós-live. Tá bom. O meu e-mail é bastante simples, é o meu nome, só invertido, André Deschen Luiz, né, Luiz com Z, @gmail.com. Então, qualquer pergunta pode mandar para esse e-mail aí, acho que o Jonathan está até digitando aí. E tá aí, ó, andredeschenluiz@gmail.com. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para mandar perguntas aí, ou se quiserem marcar uma reunião para tirar dúvidas mais específicas. E o meu telefone, que também é o WhatsApp, é o 9237-0067. Né? E sempre um prazer estar conversando e dividindo aí informações. E com certeza estarei junto com vocês nas próximas aí. Boa noite a todos. Boa Mais noite, uma vez. obrigada. Obrigado, Edith, também.